Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos falar sobre o assunto primordial para todo cristão, que é a maturidade. Gente, maturidade é tão importante que a Bíblia ela coloca como requisito para vivermos as promessas de Deus, para vivermos aquilo que o Senhor tem. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, olha o que ele diz. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Então vamos lá, gente. O texto está dizendo o seguinte aqui, que o herdeiro ele só terá acesso à herança quando ele atingir uma determinada idade, ou seja, quando ele alcançar um certo nível de maturidade. Queridos, e por que o herdeiro precisa disso? Porque ele não terá capacidade de gerir essa herança, ele não terá capacidade de administrar essa herança, ele pode, na verdade, colocar tudo a perder, amém? E espiritualmente é a mesma coisa. Por que esse princípio não valeria para as coisas espirituais? Agora, sabe qual que é o problema? Muitas pessoas, espiritualmente, elas já deveriam ser maduras, emocionalmente já deveriam ser maduras, e elas estão, na verdade, ficando para trás. Pessoas estão deixando de viver aquilo que Deus tem, casamentos estão deixando de viver coisas maravilhosas no seu casamento. Por quê? Pela falta de maturidade. Gente, vamos lá, olha como isso é importante. Hoje eu estava fazendo um churrasco, né, aqui com a minha família, e minha filha queria ver, pediu para ver. Ela tem 2 aninhos, eu peguei ela no colo e fui mostrar o fogo para ela, que ela queria ver o fogo. Quando eu peguei ela, eu mostrei de longe, ela olhou, ficou toda animada assim. Agora, por que eu não cheguei mais perto? Porque eu não permiti, por exemplo, ela me ajudar com o churrasco, por exemplo. Por quê? Porque ela é pequenininha, ela não tem condições de me ajudar, ela não pode participar daquilo, ela não pode ter acesso àquilo, senão ela corre o risco de se queimar. Queridos, com Deus é a mesma coisa. Tem coisas, amados, que Deus, ele não é que ele não quer, não é que eu como pai não queira tornar minha filha participante daquele momento, por exemplo, ajudando o papai, não é isso. A questão é que ela não pode. E com Deus, nós poderíamos talvez já estar vivendo coisas maiores, ou poderíamos já estar vivendo coisas específicas, seja no chamado, seja na família, seja alguma área. E por que não vivemos? Porque ainda alguns se comportam como crianças. Queridos, se os pais naturais não dão coisas para os filhos enquanto eles ainda não têm capacidade, por que nosso Pai Celestial deveria fazer o mesmo? Pense comigo, meu filho, ele é herdeiro do que eu tenho. Ele é herdeiro, por exemplo, vamos dizer assim, do meu carro. Agora, isso dá direito a ele pegar o carro e fazer o que quiser? Dá direito dele vender o carro? Dá direito de ele... Não. Dá direito de ele dirigir se quer o carro? Não. Por quê? Porque ele não tem idade para isso, ele não tem capacidade para tal. Gente, Provérbios 20, 21 diz assim, ó: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Quanta gente tentando tomar posse antecipada de uma herança, cara, que não é o momento. O filho pródigo, qual foi o problema dele? O problema foi que ele quis antecipar a herança, ele quis antecipar o tempo. Ele era herdeiro de tudo aquilo, mas não era o momento dele acessar. Ele quis ter acesso a algo enquanto não, no momento que não deveria. E talvez você está aí reclamando da demora de Deus, e na verdade esse período é o período que Deus está te preparando para Ele de fato te dar ou deixar diante de você a oportunidade de administrar a herança, ou de usufruir da bênção que Ele já liberou, ou de ser usado no que diz respeito ao chamado, ou de ter o cumprimento de uma promessa. Queridos, Deus ele zela por mim e por ti. Se Ele vê que nós não somos ainda capazes, maduros o suficiente para lidarmos com algo, queridos, eu acredito que Deus não colocará isso em nossas mãos. Por quê? Porque senão aquilo que é uma bênção pode se tornar uma maldição. Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer para você aqui é: busque a maturidade, amadureça espiritualmente, amadureça como esposa, amadureça como empresária, amadureça como pastor, como líder, amadureça.
porque isso vai te levar a acessar coisas que o Senhor tem. Amém? Deus te abençoe, fique conosco, temos mais coisas para falar aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, a gente quer saber a tua opinião, tá bom? Deus abençoe.